Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo, né? Eu sou o professor Éder Carlos Fernandes, no qual agora vamos falar de um assunto bem interessante, que seria campo elétrico, né? Junto com campo magnético. Campo elétrico e campo magnético, né? Ou seja, já é o princípio de eletromagnetismo, certo? A gente vai falar um pouco da história, como se originou, tudo certinho, e como que é o conceito dela, ok pessoal? Espero que gostem desse vídeo e me acompanhe aqui. Vou tirar meu rostinho e vamos começar, né? Então vamos lá, campo magnético da corrente elétrica, certo? Então já vai ter um princípio de eletromagnetismo, né? Como começou a história e assim por diante, beleza pessoal? Vamos lá então, né? Então como que começa a história, né? Ali, né? Então eu vou acertando alguns errinhos de português aqui, né? Deixa assim mesmo. Então, campo elétrico e campo magnético. Vamos começar aqui. Então a história, né, começou em 1821, né, com um dinamarquês chamado Hans Christian Ørsted, né? Então a gente fala de Ørsted, certo? Fez uma experiência, né? Uma experiência, né, muito importante que entrou para a história, né? Qual é essa experiência ali, né? O experimento da história porque foi a primeira pista que mostrou que o magnetismo e a eletricidade, na verdade, eram fenômenos conectados. Ou seja, então a parte de eletricidade, certo? E a parte de magnetismo são fenômenos conectados. Então ele descobriu isso aí, certo? Foi o primeiro indício que teve, né? Depois vieram outros cientistas que implementaram isso aí, certo? Então qual foi o experimento, né? Então o experimento de Hans consistiu em um circuito, né? Uma bússola próxima ao circuito, e quando o circuito estava numa chave aberta, ou seja, desligada, a pessoa apontava para o norte e sul, né? E quando ele ligava essa bússola, né? Então ela ficava perpendicular ao fio da figura abaixo, né? Então o que acontecia aqui? Ele começou a perceber que a corrente gera campo magnético, né? Então como que ficaria aí essa parte aí? Então, porque a bússola, né? Ele é um ímã, né? Norte e sul, que ele aponta pelo sentido geográfico da Terra, que é um grande ímã, né? Nosso planeta Terra, certo? Então o que acontece aqui, né? No exemplo aqui, né? Vamos fazer um desenho aqui para ficar bem interessante. Então o que acontecia aqui? Então ele tinha um fiozinho aqui, certo? Opa, beleza. Então esse fiozinho aqui estava ligado a uma fonte de tensão, certo? Beleza, aqui. Vamos pegar uma fontezinha de tensão, né? E está ligado do outro lado aqui, certo? Beleza. Aqui, né? Vamos lá. Apagar aqui, né? E aqui vamos imaginar que ele tem uma chavinha aqui, certo? Então o que acontece, né? Então a gente lembrando aqui lá atrás, então imagina o seguinte aqui agora, que eu tenho uma bússola aqui, né? Uma bússola abaixo do fio aqui. Uma bússola, né, aqui abaixo do fio, né? Tá aqui normal, apontando norte e sul, normal aqui, né? Então o que acontece aqui? O que acontece? Quando ele está desligado, meus elétrons não estão passando para cá, certo? Meus elétrons não estão passando. Normal, está desligado, né? Então o que acontece? Como não tem corrente elétrica passando aqui, ou seja, elétron transitando de um lado para o outro, né? O que vai acontecer aqui agora aqui? A minha bússola aqui vai apontar para o lado do norte geográfico, o sul geográfico da Terra ali, né? Então acontece, a partir do momento que eu ligo aqui, né, que é a experiência de Ørsted, o que aconteceu? Começou a fechar meu circuito e começou a passar corrente. O que aconteceu? A bússola começou a se comportar, né, conforme minha corrente estava passando aqui, ou seja, ela ficou perpendicular ao fio, né? Então nessa foi concluído que o quê? Né? Que eu falo que a corrente elétrica circulando aqui, meus elétrons circulando no meu fio condutor, eu sei o que? Gera um campo magnético, certo? Ou seja, então ele vai gerar um campozinho magnético aqui, né? Um campozinho magnético aqui no meu fio, certo? Influenciando na onde? No meu outro campo magnético, que seria o que? Seria a bússola, certo? Beleza? Então é isso que o Ørsted descobriu. Ele descobriu que conforme eu tenho uma corrente elétrica circulando no meu circuito, eu também tenho um campo magnético, certo? Beleza, gente? Então vou voltar aqui então, né? Então é isso que ele descobriu, né? No experimento dele, certo, pessoal? Então, e aí, né? Até vamos ler o resto que está aqui, né? Perpendicular ao fio abaixo, né? Então o que acontecia aqui? Então, e quando se colocava abaixo do fio, a bússola tinha uma orientação perpendicular à figura, certo? Invertia, colocava acima do fio, ele tinha perpendicular ao outro lado. Então ele percebia que o campo elétrico, né, os elétrons passando a corrente elétrica, né, ele tinha poder magnético sobre a bússola, certo? Beleza, gente. Então
né? Então descobriu já a relação entre magnetismo e eletricidade, certo? Beleza, gente? Então o que foi concluído aí, né, por Ørsted na época lá, né? Que a carga elétrica em movimento, então a carga elétrica aqui em movimento, então ele gera campo elétrico mais magnético, ou seja, meu circuito aqui passando, ou seja, meus elétrons aqui passando aqui, ó, circulando no meu circuito aqui, ou seja, tendo uma tensão aqui, tendo uma corrente passando aqui, e está gerando um campo elétrico e magnético, ou seja, em circulação, certo? Em movimento, certo? Já ele em repouso é só campo elétrico, ou seja, está parado é só campo elétrico e mais nada, certo? Que seria a parte estática do negócio ali, certo? Beleza, e aí como que funciona essa parte para fazer o campo magnético da corrente elétrica, certo? Então a gente sabe que acontece o quê? Que minha corrente passando no condutor aqui, né? Vamos pegar essa imagenzinha aqui, copiando aqui, né? Então vamos pegar aqui agora aqui, vamos lá, vamos ser Ctrl V, né? Só para. Então, através daquilo lá a gente sabe, vamos imaginar que tem aqui um fiozinho aqui, certo? Vamos colocar uma corzinha vermelha aqui, né? Então a gente percebeu que o que acontece? Uma corrente passando aqui, eu estou gerando o que? Eu estou gerando o sentido da corrente passando, eu estou gerando também o que? Conforme a corrente que está passando, estou gerando também um campo magnético, certo? E aí, qual que é o sentido do campo magnético do campo magnético conforme a posição, conforme o sentido da minha corrente? Então o que acontece? É simples, você pode usar o esquema da mão direita ali, né? Então o que acontece? Eu coloco a mão direita, onde o dedão está apontando aqui, vamos supor, o dedão está apontando para cá, certo? Esse é o sentido da minha corrente que está aqui, certo? E aí onde a mão está fechando, aqui, onde está os dedos aqui, é o sentido do meu campo magnético. Então se minha corrente está vindo para cima, o sentido do meu campo magnético, ele é calculado dessa forma aqui, tá vendo? Ó? Ele tá girando dessa forma, ou seja, vindo daqui para cá, certo? Esse é o sentido do meu campo magnético. Esse aqui é o esquema da mão direita, certo? Então, subiu meu dedo aqui, certo? Sentido da minha corrente, sentido do meu campo magnético, certo? Ou seja, por indução, a corrente está passando, está gerando esse campo magnético, certo? Beleza, pessoal. Então, vamos continuar aqui então, certo? Então, simples, bem tranquilo aqui, certo? E ali, né, sentido da corrente, né, que a gente viu aqui. Então, tem a corrente para cima, sentido do campo magnético, certo? Beleza, né? Então, sentido do fio, dedão para minha direção, ou seja, para sua direção. Se você apontar para você esse dedão, o que vai acontecer? Ele vai ter o sentido da corrente jogando para a tela aqui para você, certo? Jogando para você, e o sentido do meu campo magnético, certo? Beleza? Bem simples, bem tranquilo. Se eu jogar o dedão para baixo, né? Dedão para baixo, o que vai acontecer? O sentido do meu campo magnético é para o outro lado aqui, tá certo? Então vai girar ao contrário. Então sempre esquema da mão direita, certo? Jogando para a tela, entrando na tela, certo? Você pega o dedão entrando na sua tela do seu monitor que você está vendo aqui agora, certo? Vai ficar um xizinho aqui e o sentido da corrente para esse lado aqui, certo? Beleza, gente? Então tranquilo, essa parte de campo magnético não é uma coisa muito complicada, não é muito complicado, beleza, gente? Então tranquilo. E aí, pessoal, a gente vai finalizar por aqui, né? Que a gente vai dar só uma introdução de como funciona, beleza, gente? E aí, deixa eu colocar meu rostinho aqui. Então, pessoal, hoje a gente viu uma introdução de como que funciona a parte de eletromagnetismo, campo magnético, esse tipo de coisa. Se caso gostou desse vídeo, né? Deixe seu like, certo? Se não é inscrito no canal, se inscrevam. Né? Espero que gostem desse vídeo aí, certo? Compartilhe com seus amigos que tenham dificuldade, né, em entender isso aí, certo? Um forte abraço a todos e até a próxima.